E a gente sempre tem realmente essa missão de falar o que é sustentabilidade, o que é construir sem não, né? Com baixo impacto ambiental, tentando reduzir, porque a gente acha que a sustentabilidade ela sempre vem rodeada de muitos dogmas, né? Muitos mistérios. Então, a gente gosta de conversar para tentar diminuir eles. Fala, galera! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Pode Lá Podcast, dessa vez na segunda temporada. E o tema de hoje é um assunto muito relevante que a gente não pode nunca deixar de lado. Hoje, no Brasil, a gente tem um resíduo de lixo em construção civil muito grande e pequenas ações que a gente faz dentro da nossa vivência, tanto do profissional quanto pessoal, faz toda a diferença para o planeta. E para falar desse assunto, sobre arquitetura sustentável, a gente não podia chamar outro escritório para conversar com a gente, que é o Estúdio Topofilia, com Dauane e Larissa. E quero que vocês apresentem para a gente e para os nossos ouvintes, por favor. Começo? Oi, gente. Queria agradecer primeiro o convite, Tainá e Ingrid. Muito obrigada. Para falar de sustentabilidade, a gente se sente muito honrada e gosta muito de trocar esse papo, porque a gente sente que uma das nossas missões é desmistificar mesmo o que é a sustentabilidade. E eu sou Dauane Santana, sou arquiteta e urbanista, tenho especialização em desenvolvimento e meio ambiente, além de trabalhar com outras coisas, como elaboração de mapas, geoprocessamento. E também sou atual presidente da ONG Coletivo Camaleão Urbano, a qual a gente também trabalha, né, com sustentabilidade, só que mais no viés do urbanismo colaborativo e da educação ambiental. E trabalho com a Larissa no Topofilia. Oi, gente. Eu sou a Larissa, como a Dawane falou. Sou Larissa Tereza. Eu sou arquiteta e urbanista. Além disso, eu sou aquarelista também. Então, eu trago esse lado um pouco mais criativo e mais artístico para dentro do Topofilia, porque a gente não fala só de sustentabilidade, apesar de ser o nosso tema central. E também sou secretária do coletivo Camaleão Urbano, como o Dal falou. E a gente sempre tem realmente essa missão de falar o que é sustentabilidade, o que é construir sem não, né? Com baixo impacto ambiental, tentando reduzir, porque a gente acha que a sustentabilidade ela sempre vem rodeada de muitos dogmas, né? Muitos mistérios. Então, a gente gosta de conversar para tentar diminuir eles. Vocês, primeiro, dentro do escritório, que tiveram esse viés mais de sustentabilidade, ou vocês já eram assim, vocês só seguiram com uma certa fluidez esse lado de vocês? Então, né, eu acho que a gente sempre teve esse interesse, a gente sempre teve esse estilo de vida, né? Eu ando de bicicleta, Dauane sempre esteve dentro de ocupações, dentro de favelas, então a gente sempre teve essa proximidade, principalmente por causa do Camaleão. O Camaleão ele abriu muitas portas para a gente. Apesar da gente estar tentando se desvincular um pouco da imagem do Camaleão, para não ser só isso, o Camaleão foi o que nos introduziu a tudo isso, a sustentabilidade, a olhar para esse lado, né? Então, a gente já, na nossa vivência de casa, né, a gente também com os nossos pais, tinha um pouco do viés econômico, por exemplo. Comprar em brechó, não se render às fast fashion. Então, essa é uma das práticas mais simples, que até antes da arquitetura a gente já fazia. A separação do lixo também, né, Lari? Sim. E tentar utilizar a bike como modal ativo quando der. Era uma das práticas que nós duas já tínhamos. E aí, depois, quando a gente veio, a gente trabalhava sozinha, cada uma como arquiteta individual, e a gente quis montar o escritório de arquitetura que trabalhasse de forma diferente. E aí a gente teve que escolher o nosso nicho, que teria que ser algo que a gente gostasse de trabalhar, né? Porque, assim, a gente sabe que é muito difícil você abrir uma empresa, ser empresário, ser arquiteto, atender cliente e ainda fazer algo que não gosta. E aí a gente então vamos pegar aqui nossa missão, nosso propósito principal. Vamos ver o que a gente gosta de estudar. Eu acho que partia muito disso, do nosso principal interesse.
Eu já estava fazendo o mestrado, e aí também aprendi muitas coisas no mestrado, e a gente resolveu aplicar no estúdio, na arquitetura, na decoração, né, na ambientação de interiores. E a gente tem tentado. É sempre importante dizer, porque o Topofilia tem só 2 anos, né? Então, na arquitetura, a gente trabalha com sustentabilidade há 2 anos. Mas no urbanismo tem aí uns 5 anos e pouquinho. E quais foram os elementos assim que vocês trouxeram para a arquitetura que remete ao lado sustentável? Massa. Na verdade, quando a gente trabalha com sustentabilidade, seja em qual âmbito for, no planejamento urbano, na decoração, na arquitetura, a gente trabalha 3 pilares essenciais, que é o lado social, que a gente já trabalhava muito na ONG. Com a colaboração. Isso, o viés econômico e o ambiental. Então, o baixo impacto ambiental é algo que a gente sempre tenta, por exemplo, um dos exemplos é reduzir uma prática que a gente já fazia no Camaleão, que é reduzir o uso de descartáveis. E aí, a gente ampliando isso para a obra, a gente reduz a destruição, como é que eu posso dizer? A gente tenta aproveitar o máximo da edificação. Então, então, sempre tentando adaptar a edificação para não gerar mais resíduos. E nisso a gente também leva para os móveis. Tipo, a gente analisa todo o mobiliário que o cliente tem. A maior parte dos clientes que procuram a gente já sabe que a gente tem esse viés aí diz, eu tenho isso aqui, quero modificar pouco, quero transformar os móveis que a gente tem. E, além de gastar pouco, a gente também reduz o impacto ambiental, porque não está gerando muito mais lixo, nem criando nada do nada, né? Tipo, gastando o dinheiro dele para criar tudo novo. O que não é impossível da gente fazer. Mas, se a gente fizer, a gente vai buscar sempre dar o descarte correto. A gente tem muitas empresas parceiras para fazer esse descarte. Sim. Porque a gente sabe que o resíduo da construção civil é um dos... É o mais, né? É o mais poluente do mundo, não é nem do Brasil. Por quê? Porque o resíduo da construção civil é o único que não dá para reutilizar. Ele não serve para nada. A não ser, hoje em dia, né, as pessoas ainda usam para preencher a forma, né? O alicerce, exatamente. Sim. Mas é o único uso. Não tem nenhum outro uso. Então, tipo, justamente por ele ser completamente descartável, ele vai ficar aqui e não vai ser reutilizado para nada. Então, a gente sempre procura, como o Dal falou, né, empresas parceiras que façam o descarte correto ou que usem mão de obra mais sustentável, produtos sustentáveis ou algo do tipo, entende? Entendi. Vocês comentaram que a gente pode fazer também, e eu vejo que vocês procuram sempre aplicar isso sempre nos projetos de vocês. Vocês podem citar alguma coisa que vocês já utilizaram no projeto, que vocês criaram? Como foi o processo? De parceiros ou da reutilização? Da reutilização. A gente reutiliza em quase todos os projetos. Então, por exemplo, o do coworking, ele é um ótimo exemplo, né? Porque tudo dentro dele é reutilizado. Os bancos são feitos de tapumes que o setor de design, né, de marketing, usou para fazer algum cenário. Aí a gente reutilizou para fazer os bancos, para fazer os arcos que tem. Também a mesa, né, que é de uso individual, também é feita desses tapumes. Então, assim vai. Tipo, todo o ambiente ele foi pensado desse jeito. Mas em projetos individuais, em projetos ou residenciais ou comerciais que são de empresas privadas, né, a gente tenta reutilizar os móveis em si mesmo. Em quase todos os projetos tem algum móvel que já existia ali e a gente só deu uma cara nova, só pintou ou só relaqueou ou algo do tipo. E vocês colocam a mão na massa ou vocês sem são parceiros? Não sei se infelizmente ou felizmente a gente tem que botar a mão na massa em algumas etapas. Até mesmo ir até o fornecedor, catar lá na... Sim. A gente tem um parceiro que é a Planeta Limpo, que é uma coletora de resíduos. Sim. Ela coleta resíduos da construção civil. E aí a gente vai lá e vê o que é que tem no montante de resíduo, o que é que a gente pode aproveitar. E foi assim que a gente fez. Catou umas madeiras, garimpou uns blocos de concreto para fazer os bancos que tem lá no shopping, no coworking. E também a gente já reutilizou em outro projeto
Azulejos. Eles pegam muito azulejo, só que quebrados, né? E aí, se a gente conseguir cortar eles em tamanhos menores, dá para reutilizar. Como se fossem ladrilhos, né? Sim. E dentro do processo de vocês do escritório, como é que vocês incluem isso? Tipo, vocês fecharam um projeto, vai conversar com o cliente, então vocês tiram um momento para ir só olhar os materiais, e depois da análise desses materiais, vocês tiram foto, levantamento fotográfico. Como é que funciona o processo dentro do escritório? Então, dependendo do projeto, a gente faz o contato com as empresas que a gente vai precisar, né, visitar, marca e vai lá e garimpa mesmo. Tipo, a gente seleciona cada material, tira a foto de todos, cataloga bonitinho, manda para o cliente. E a gente tenta meio que rascunhar, né? Como eu desenho, a gente sempre rascunha o que aquilo pode virar. Então, quando vocês mandam para o cliente, já é o produto não feito, né? Mas que vocês pegaram com uma ideia já do que vai fazer. Isso. Que massa, velho. A gente garimpa já com objetivo. Sim. Normalmente, a gente já sabe o que a gente precisa e o que a gente pode transformar aquelas coisas. A gente já tem um olhar muito clínico, né? De garimpo. Como a gente tem muita experiência nisso, a gente já sabe que uma porta pode virar uma mesa, então fica mais fácil. Isso ficou muito mais rápido, né? Nesse processo, já tiveram algum cliente que quis muito acompanhar vocês na garimpagem, de estar lá buscando? Não, normalmente eles fogem. Só querem o resultado final, dedo, né? Contando no os dedo. dedos. No máximo, muito a gente raro. manda foto, assim, aí ele paga gasolina. Sim. E o que é que vocês pensam para fazer esse ano, para cada vez mais se alinharem com o objetivo de vocês? De trazer mais a sustentabilidade? Então, a gente quer cada vez mais aumentar o nível de sustentabilidade dos nossos projetos. O que é que a gente pensa? Fortalecendo a nossa marca, cada vez mais falando sobre como trabalhamos, sobre a importância desse pensamento sustentável. E tendo um momento mesmo de explicar para os clientes, como você falou. Tem um momento que você senta e explica para os clientes? Tem um momento que a gente senta, fala que a gente trabalha com o viés sustentável, mas que isso não significa que o empreendimento dele vai ser 100% sustentável, nem que a gente vai obrigar que ele coloque placa solar, algum aparelho de renovação de água, né, para águas renováveis, enfim. A gente sugere e fala como trabalhamos. Existem algumas coisas que a gente consegue repetir, por exemplo, a escolha de fornecedores. A gente fizemos um garimpo de empresas de cerâmica, de materiais de torneira, de iluminação, de pintura também, tintas que têm esse viés sustentável, tanto no tinta, por exemplo. Eles têm substâncias tóxicas, né, que são prejudiciais à nossa saúde, ao bem-estar. Então, só de você escolher uma tinta que seja mais barata, mas que use muitas substâncias tóxicas à saúde, isso já não vai fugir da sustentabilidade. Então, o que a gente faz? A gente te indicou essa tinta aqui porque ela vem de um fabricante que tem esse cuidado, tanto na fabricação quanto na aplicação. E aí, o nosso cliente já tem essa consciência de que todos os materiais que elas escolheram são de empresas que prevêem o baixo impacto ambiental. Então, a gente já sabe que não está escravizando ninguém, que não está jogando resto de cerâmica aí em qualquer aterro, não. A gente sempre indica de empresas que têm esse viés sustentável. Para além disso, eu acho que o que a gente espera para 2023 é ampliar as parcerias para ficar mais conhecidas, né? E continuar, assim, trabalhando com o nosso rigor, com a nossa entrega de tentar alcançar o máximo nível de sustentabilidade. Mas é isso, são níveis. Às vezes a gente consegue entregar um ambiente como coworking, que eu acho que tem o quê? 80%, 80% a 90% sustentável. 80% a 90% de materiais e mão de obra e toda aquela questão do social envolvida. E tem outros que a gente consegue fazer só umas 2 práticas de sustentabilidade. Mas a gente sempre tenta incluir. Mesmo que seja só 10%, vai ser 10% sustentável. Porque a gente também tem muito essa desmistificação, né? A gente tem muito essa função pedagógica dentro do nosso nicho. A gente tem que sempre ficar explicando. Inclusive, isso daqui é ótimo para a gente, porque a gente tem a oportunidade de falar do que é sustentabilidade. Porque, como eu falei no começo, é um tema muito mistificado, né?
Então, a gente tem muito essa função. E falar sobre isso, que uma obra pode ser 5% sustentável, 10% sustentável, 90% sustentável, é interessante, porque as pessoas acham que ou é 100% ou é zero. Sim. E não é assim. E não é. Não é assim. Sim. E não é só exatamente no descarte do lixo. Você pode trabalhar isso em outras formas, como você estava citando dos materiais. Na Casa das Tintas, por exemplo, eles têm uma tinta térmica que ela é feita com micropartículas de vidro que justamente você passa no telhado para poder diminuir a emissão do gás carbônico. E também todas as tintas, ultimamente, estão vindo mais à base de água do que de solvente, justamente porque o solvente, além de ser ruim para nós, é ruim para o planeta. Que também é para nós, o planeta. Nós somos o planeta. Eu vi até uma foto recente que é tipo... É uma charge, a pessoa dizendo, eu vou jogar isso aqui no lixo. E aí amplia a charge para o mundo. Não tem o lixo, todo mundo vive aqui em conjunto. Então não tem essa. Né? Então, pequenas ações fazem toda a diferença no resultado final. E tem outras formas também, né? Não só os materiais, tipo... pensar em ventilação, em insolação, também são práticas sustentáveis. Eu sei que a maioria dos arquitetos, eles já fazem isso, mas isso também é uma prática sustentável. Então, ter uma casa muito ventilada, que não precise ligar o ar-condicionado, é uma prática sustentável. Ter uma casa muito bem iluminada, que não precisa ligar a luz, é uma prática sustentável. Entende? É aquele lance que eu falei, dos níveis, né? Sim. A cozinha onde eu moro, no apartamento, a cozinha, você tem que acender a luz pelo dia. Ela é muito escura. E isso me dá agonia. Eu só ligo exatamente na hora que eu vou cozinhar. Agora, se eu vou pegar uma água, se eu vou fazer alguma coisa rápida que eu não precise, eu não ligo, porque isso me traz um nervosismo tão grande de acender a luz de manhã. Eu acho isso um absurdo. Eu fico com raiva de, tipo, eu amo meu apartamento, mas isso me traz uma raiva tão grande que me dá agonia, velho. Ingrid, nos ambientes de interiores, essa agonia que você falou já linkou com outra coisa que a Hilary estava falando antes de vir, que é um dos motivos também que nos fizeram assim, fortalecer o propósito da sustentabilidade é que na pandemia a gente teve que todo mundo ficar em casa, né? E, tipo, estudar, trabalhar no meu quarto não foi uma experiência bacana. No início foi, mas depois eu percebi como que a ergonomia, como que o conforto, como que um ambiente feito para determinada função é importante, principalmente na nossa produtividade, não é? Nossa. E aí, nesse sentido de interiores, a sustentabilidade ela pode vir na iluminação. Existem iluminações que incomodam, você pode ficar agoniada de estar em um espaço por conta do tipo da iluminação. E aí, em ambientes como cozinha, a gente prefere utilizar aquele branco neutro, né? Sim. Que é um branco que não é aquele branco frio, muito forte, nem é o amarelo. O amarelo a gente pode usar como uma segunda opção. Fita de LED. Isso, mais para dar aquele aconchego, mas para a cozinha o principal é isso. E essas questões das iluminações e do poder de controle, sabe aqueles... Dimerizável. Dimerizável. Então, se a gente também puder utilizar isso, também a gente vai estar ajudando na sustentabilidade do ambiente, porque do ponto de vista da saúde mental do morador, isso vai ser benéfico, entende? E aí a sustentabilidade tem vários pormenores que você dá para ir assim, vendo iluminação, check, pintura, check. E aí você vai pensando o que você pode fazer e sugerir para o seu cliente, que ele depois vai ter um conforto, um retorno mais na frente. Na hora a gente geralmente não... A gente aqui falando, não sei se eu consegui compreender bem, mas sustentabilidade não está 100% relacionada a materiais que você vai estar utilizando. Não mesmo. Vai muito... Tem muitas áreas, entende? Tipo, a gente pode ir para muitos campos. Muitos. Alimentação. Tudo. Para Nossa, todos os... eu vi uma imagem de uma empresa daqui de Aracaju que fez uma foto polêmica, assim. Foi a quantidade de lixo que a empresa dela gerou em um dia só por conta de comidas que a pessoa não terminou, deixou ali. E foram 2 quilos, velho. 2 quilos. De comida desperdiçada. Eu fiquei... Menina, chega a me arrepiar na hora que eu vejo, na hora que eu lembro.
Falando, na verdade, da empresa daqui, como é que anda o mercado sergipano relacionado à sustentabilidade, seja no governo, dentro do que a gente estava conversando antes aqui de começar o podcast, das ODS, de empresas, de fornecedores, vocês citaram alguns aqui. Eu sei que tem a Construsim, que fica lá na Aracaju Parque Shopping, que é feita com materiais recicláveis de resíduo de obra. Ele faz torneira, sifão, né? Como é que funciona aqui o mercado? Tem alguma legislação específica para atuar nessa área de sustentabilidade? Então, não tem uma legislação específica para empresas, nem para arquitetos também, não existe uma legislação. Existem especializações, que seja a empresa, existe a certificação, né? Tem o certificado LEED e o certificado Casa Azul. Para você certificar uma edificação ou um condomínio, enfim, o que quer que seja, você precisa ter o curso do Conselho, que é o Conselho Brasileiro, o Green Building Council Brasil. Gringa ela. Não, de construções verdes, né? Conselho de Construções Verdes, Green Building Brasil. E aí, o profissional pode se cadastrar, o profissional ou a empresa ou o consultor, o assessor, enfim, qualquer pessoa pode fazer o curso da Green Building e pode se credenciar Green Building fazendo uma prova. E aí, depois que você faz essa prova, você está capacitado a analisar, digamos assim, projetos e enviar para que seja certificado. Porém, não existe nenhuma legislação assim governamental, nem daqui de Aracaju, que diga que determinadas empresas têm o viés sustentável. Não tem. Talvez o que a gente tenha no próprio governo, na prefeitura, políticas de incentivo, né? A gente viu que o Aracaju, junto com na gestão do atual prefeito, ele está entre... Não lembro o ranking exato. Eu sei que no Nordeste ele é o 21º em relação à sustentabilidade. Acho que Pernambuco está em 15º. E aí existem esses incentivos do próprio governo federal, da própria ONU, para que o governo, digamos que, influencie ou patrocine mais iniciativas sustentáveis. A gente vê isso acontecendo? Não muito. Mas a gente vê cada vez mais as empresas querendo ter o selo verde, sabe? Porque quer queira, quer não, é bem visto. Entende? Uma empresa que tem um selo verde, ela é benquista na sociedade, porque ela fez algo. Às vezes nem fez de verdade. Não está indo nem pelo selo, está indo pelo status. Né? Exatamente. A grande maioria, infelizmente. A tal da glamourização. Exatamente. Mas assim, é ruim, mas é bom, porque pelo menos é sustentável, pelo menos está fazendo algo pelo planeta, está fazendo algo na direção da sustentabilidade. Então, apesar de ser uma glamourização, ainda uma glamourização pelo caminho certo. Mas é importante a gente sempre analisar se, de fato, essa empresa é o que diz, sabe? Porque tem muito da enganação de empresas, condomínios, empreendedoras, incorporadoras, que se dizem sustentável, e aí vai com marketing verde. E aí você vê que é sustentável só porque tem placa fotovoltaica. Aí ele diz que é sustentável. Ou então porque deixou o espaço de o solo permeável, né? Sim. Que é obrigatório. Eu estou falando isso porque ultimamente eu participei de uma banca e aí a menina falava sobre selo verde e tal. E ela fazia umas análises e tinham alguns prédios que usavam desse marketing só por ter feito o mínimo, tipo, por ter deixado lá um espacinho, umas plantinhas assim no canteiro e placa fotovoltaica. E sustentável, sabe? E aí é isso que a gente tem que tomar cuidado. A fachada toda espelhada, enfim. Por falar em condomínio, eu não sei se é permitido, mas vocês postaram. Vocês estão fazendo uma praça. Sim, a gente está fazendo uma praça colaborativa. Do lado do condomínio que eu vou morar. É sério?
Ai, que legal, Vai Tainá. participar da construção. Vai Eu tô ansiosa! Vocês não Ai, que têm noção. massa! Então, é uma praça colaborativa, né? Que aí a gente já lembra muito do Camaleão, quer queira, quer não. Mas é um projeto sustentável e colaborativo. A gente envolveu a comunidade desde o primeiro processo. A gente fez questionário com todo mundo, bateu de porta em porta, perguntou o que as pessoas queriam, e aí a gente projetou de acordo com o que as pessoas queriam. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é construir junto com os moradores. Você vai participar, hein? Gente, eu vou lá só para filmar. Bora! Sim. Vou ajudar também. Nada de filmar, vai botar a mão na Não, massa. eu para filmar e ajudar. Realmente ficou toda... Bravo. Mas a gente vai precisar de gente para fazer foto e filmagens mesmo. Tô aí. Não. Mas é aberto ao público essa ajuda? Qualquer pessoa? A gente vai fazer o convite. Provavelmente a construtora vai marcar os dias da oficina e vai convidar. Mas com certeza no esquema que foi o outro. Carro de som, convidando todo mundo do entorno. Vai ser aberto ao público, sim. Mas ao público local. Ou futuros moradores. Também. Vocês têm... Um dos serviços de vocês, que eu lembro que na época que a gente estava conversando mais no meio do ano passado, vocês tinham um serviço que atendiam mulheres negras, mães solo, né, com um projeto mais sociável. Vocês continuam? Vocês podem falar mais sobre isso? Então, essa é uma postura antirracista e feminista que a gente tem. Digamos que em toda a nossa vida. Que é a gente priorizar, tanto em questão de serviço, a gente prioriza a contratação de mulheres ou de pessoas negras ou de baixa renda. Isso é a nossa prática interna da empresa e pessoal. E no atendimento, quando a gente vê que a pessoa que procurou a gente para fazer um projeto é uma mulher negra e periférica, ou só uma mulher negra, ou só uma mulher... Ou mãe solo. Ou mãe solo. A gente tem a nossa política interna de dar um desconto. Mas, tipo, a gente ainda não anunciou isso, não fez nenhum tipo de campanha, nem nada... Ele tem que dando spoiler aí. É uma política interna mesmo. É porque é um projeto grande que a gente pretende ainda fazer algo maior com isso. Mas, como o Dal falou, é muito essa política interna desde sempre. Desde que a gente começou, a gente faz isso. Se a gente vê que o cliente tem esse perfil, a gente vai ajudar de alguma forma. A gente vai tentar se adequar ao orçamento da pessoa. Tirando um pouco do lado da topofilia para o lado do camaleão, eu vejo que vocês fazem muita ação social em relação a isso. Vocês podem falar um pouquinho sobre essas ações? Como é que funcionam? Como é que vocês chegam até o local? O intuito? Tem os testes que faz, né? O participativo, qualitativo, vocês fazem também, né? Sim, a gente já tem uma relação muito forte com algumas comunidades, né? Com o Camaleão, no caso, principalmente com a ocupação da Bena. E aí, eu acho que você está falando mais da última ação que a gente fez, que foi o Sabor da Resistência. A gente ganhou o edital da Farm, que aí foi o primeiro edital nacional que a gente conseguiu. E a gente fez um circuito de empreendedorismo. A gente falou ensinou a elas, né? Fez um circuito de aulas durante um mês, falando sobre currículo. A gente deu aula de Canva, deu aula de Canva para elas divulgarem. Para vendedores. Teve também de culinária para a venda de salgados, porque foi um projeto meio que personalizado para a comunidade. Por quê? Porque antes a gente fez uma pesquisa de campo, fez todo um diagnóstico, escreveu quem participaria, a faixa etária, o objetivo. E sim, primeiro, quando a gente vai para qualquer comunidade ou para qualquer espaço, seja um parque público, a gente também já fez intervenção em um parque, a gente começa a dar pesquisa. E aí a pesquisa vai depender. Às vezes tem a metodologia do mapeamento, às vezes tem a metodologia da entrevista, às vezes tem levantamento fotográfico, diário de bordo. Depende muito de qual é o projeto que a gente está querendo fazer e do espaço que a gente está querendo estudar. Então, no Camaleão, a gente aprendeu que tudo tem que partir da pesquisa. Exatamente. Depois da pesquisa, a gente escreve o projeto, é aquela parte mais metódica mesmo, onde a gente vai, vem metodologia, materiais, cronograma,
para depois passar ou para a gente buscar patrocínio, ou ver o que tem de recurso interno, procurar parceiros, ou se inscrever em um edital, que geralmente é o que a gente mais gosta, escrever em edital, porque o recurso, né, Normalmente vem é maior. É. Tipo, esse que eu falei, a gente diagnosticou que as mulheres estavam sem emprego durante a pandemia. Elas perderam os empregos. Então, muitas delas estavam sem fazer nada. Aí, justamente por isso que a gente direcionou esse edital, né? Como o Dal falou, a gente escreveu o projeto de acordo com a necessidade delas, que era de emprego. Estamos chegando nos minutos finais, infelizmente. A gente dava aqui uma conversa até... Sempre que chega nos minutos finais, eu fico murchinha. Mas, para finalizar, a gente podia falar sobre o processo que vocês tiveram na criação do coworking, que é um case de vocês que, pelo que eu vi, assim, só no meu Instagram, às vezes, quando eu estou olhando os stories, pá, alguém lá 10 de no... 10. Sempre tem. No né? coworking. Então ficou sensacional, meninas. Parabéns. Ai, obrigada. Ficou muito Valeu. gostoso de trabalhar. As plantinhas assim em volta. Os materiais, na verdade, você se sente muito confortável quando você entra lá. Eu já fui para lá algumas vezes junto com o Thay, a gente gostou bastante. Como foi esse processo da criação, o fechamento com o Shopping Rio Mar e tal? A gente viu que vocês levaram alguns alunos também lá para poder E sobre o mostrar o IJCM, né? O que é o IJCM? Então, o coworking foi uma oportunidade que surgiu. A gente conhecia uma pessoa do marketing, Max. A gente foi se oferecer para conversar com ele, né? Foi fazer uma prospecção ativa com ele. Apresentar o camarada. O Cotofilia. Ai, quero desvincular. Não dá. A gente é os dois. Não, a gente tenta desvincular o Laboria do Pode Lá, mas é complicado. É muito difícil. Complicado. Sim, aí a gente foi apresentar o Topofilia. E aí, Max apresentou o JCPM pra gente, que é o Instituto do Rio Mar. É um instituto de ensino, né, para jovens, para crianças e adolescentes. Para inserção no mercado de trabalho. Eles têm cursos profissionalizantes, como informática, inglês, coisas do tipo, entende? Então, foi um projeto direcionado para eles. Por isso que é um coworking, é algo para estudar. Foi para os alunos do JCPM usarem. Claro que é aberto ao público, gratuito, com Wi-Fi grátis, gente. Você só paga se você for de carro, que a gente indica ir de bike. Sim, exatamente. Já Ou pega uma carona que vai uma pessoa de carro e leva mais 4, porque aí um carrinho só para todo mundo. Exatamente. E aí foi isso. Eu adorei a sincronia. Velho, isso é algo que acontece O tempo direto. inteiro. E o tom da voz é igual. Eu preciso contar Exatamente. isso. Ontem, Tainá me mandou terrível. um áudio. Ela arrotou no áudio na mesma hora que eu arrotei. E aí foi tipo, eu escutando, e ela... Aí eu, amiga, foi igual. Isso acontece muito, gente. Muito. Velho, eu e Larissa, a gente apresentando o projeto pro cliente. Parece até que a gente combinou. Várias vezes a gente fala igual, velho. A melhor Igual coisa é mesmo. você encontrar parceiros que se alinham de fato com você e tem essa conexão, né? Sim. Aqui já é... Vocês também se conheceram na faculdade, já é de... Não, de a antes. gente era da escola, do Arc. Isso. Menina, de antes. É, De muito antes, é tempo. Vocês verdade. também, não é não? É, 21 anos esse ano. Não, 20, né? Não? esse ano é 21. Muito eu acho. tempo. Muitos Porque eu anos. tinha 7 anos. Eu vou fazer Caramba. 29, amiga. Ganhou da gente. Ganhou da gente. A gente tem uns 12. Acho que por aí. Uns 12 anos. Vai de debutar amizade. ainda. A gente vai dar. A gente é pré-adolescente. A gente tá na fase adulta já. Sim, voltando ao coworking. O que é que eu falei? Fale. Então, o coworking veio essa proposta de ser para o JCPM, de ser sustentável, porque quando a gente conversou com eles, falou que o Topofilia trabalhava com sustentabilidade, mas desde o início a gente queria envolver a colaboração, tanto de artista, de empresas sustentáveis, até para ser uma vitrine, né? Porque muitas vezes em exposições de arquitetura a gente não tem essa oportunidade. Então, a gente quis criar essa oportunidade para a gente e para os nossos, que também seguem essa visão. Então, do viés social, tem essa questão de usar mão de obra local e especializada da região. Tem também o envolvimento dos alunos do IJCPM. A gente fez oficinas de reciclagem para a construção de alguns móveis, como
o puff e a luminária. Os pendentes que tem no espaço foram feitos pelos alunos do JCPM, junto com o arquiteto Ed Ramos, que é nosso parceiro, que também faz parte do coletivo Camaleão, e o puff de pneu e de sisal, eu e Larissa fizemos. Além disso, do viés social, no viés econômico, a gente, de fato, transformou totalmente o espaço. A gente adaptou para ficar mais barato, porque na ideia original, quando a gente fez o orçamento, ficava muito mais caro. E aí a gente buscou essa redução de custos em tudo. E em relação ao meio ambiente, a gente reciclou muita coisa, todos os móveis, todas as peças, até as peças que a gente escolheu da Talkstock. Elas são de uma linha sustentável, que é feita por comunidades tradicionais, que trabalham com artesanato. Tem uma flor belíssima, que é de escama de peixe, que eu amo, não vou cansar de falar nunca. Quando vocês olharem lá, a flor é de escama de peixe, gente, é magnífico. E, além disso, a gente também contou com parceiros especiais, como a Ecotec, do tijolinho ecológico. A Bambuzeria Entre Nós. A Bambuzeria Entre Nós, que fez a moldura da fachada. E o Aleph Freire, que também é nosso parceiro do coletivo, mas que ele fez uma pintura com geotinta, que já é um tipo de tinta que não agride nem o meio ambiente, nem a saúde da pessoa. E ainda fez assim, né, da terra, não usou transporte nem nada. Então, exatamente. A gente alcançou um nível de sustentabilidade considerável através dessas iniciativas. Inclusive, a gente postou... Com a geotinta, tudo? Não, a arte. Mas a tinta que está por trás da arte é uma tinta que Ítalo desenvolveu no mestrado, que foi um colega de turma de Dawane, do Prodema. Ela é feita com o resíduo da construção civil também. É uma tinta à base de resíduo da construção civil. Isso. É uma pesquisa científica. A gente não divulgou tanto sobre ela, porque ele ainda está em processo de registro de patente e tudo mais. Mas ele desenvolveu durante a pesquisa do mestrado. Ele era da minha turma e tal. E a gente pegou para testar, deu certo. E aí o branco, que a gente pintou lá, é com essa tinta de resíduo. Ele usa gesso também nessa tinta. E aí, o massa é que ela pode substituir a tinta de cal, sabe? Aquelas que pintam geralmente meio fio, que é mais... Que, inclusive, é até ruim, né? Para a saúde de quem aplica, porque tem a questão de que ela tirar o cal da terra também é danoso. A terra e a pessoa. Então, não é legal. E a gente fez esse teste, tá lá. E todo o espaço tem QR Code também, que era nosso principal objetivo, que era um espaço informativo para desmistificar a sustentabilidade. E aí a pessoa que vai lá, aponta o QR Code e direciona para uma página onde tem a justificativa de cada um dos objetos, de cada um dos fornecedores. Ali o QR Code. Cada mobiliário tem. Isso. E o legal dessa tinta, a gente lançou um vídeo ontem no nosso Instagram falando sobre a geotinta. A Aleph narrando, ele falando como ele fez a construção de tudo. Ficou bem interessante. Dá para entender um pouco mais. Então, já vão lá, depois de assistir o vídeo aqui do podcast, já vão lá, sigam @Estúdio Topofilia. Tem ponto? Tem, estúdio.topofilia. @estúdio.topofilia. Eita, menino! A língua do P agora. @estúdio.topofilia. Isso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Não peguem só para assistir. Tentem aplicar cada vez mais no dia a dia de vocês, independente da empresa. Peguem a forma como vocês descartam lixo, a forma como está a sua casa, né? Então, vocês fiquem mais atentos. E muito obrigada por estar assistindo aqui com a gente hoje. E qualquer dúvida que tiver, pode falar com a gente ou com as meninas do Topofilia. Estamos disponíveis. Vocês querem dar uma frase final, algum conselho para os telespectadores? Menina do céu, que é isso? Telespectadores. Eu quero falar o que eu sempre falo, que para a gente ser sustentável, a gente tem que observar muito ao nosso redor, esquecer um pouco do nosso próprio umbigo e das mídias, sempre assim. Focar nas soluções simples. Eu acho que a sustentabilidade está na simplicidade também.
nas coisas que os nossos pais, que os nossos avós, que eles já faziam, né, para se adaptar e morar bem. É isso aí. E um agradecimento também à Casa das Tintas, uma parceirona nossa. E obrigada. Até a próxima.